Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, continuaremos de onde paramos na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu farei a leitura a partir do versículo 8 até o 13. Este será o texto da nossa exposição. 1 Timóteo 3, 8 ao 13. Atentemos para a palavra do Senhor, que diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que o Senhor quis revelar a nós, que nos ensina sobre quem Tu és, quem nós somos, o que significa ser Tua igreja, qual é a missão que o Senhor tem para nós, sobre a graça do Senhor, este grande mistério para com pecadores, e que também nos instrui sobre o modo de viver neste mundo e como igreja do Senhor, aqui onde o Senhor nos colocou. Que o Senhor abra nossas mentes para compreendermos a Tua palavra, os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz e prepara o nosso coração para recebermos de um modo frutífero, proveitoso e transformador a Tua palavra. É isso que nós rogamos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a pergunta que estamos constantemente sendo lembrados é como a igreja deve ser. Este é o tema dessa série e temos visto a respeito sobre como a igreja deve ser na instrução que o apóstolo Paulo deixou ao jovem pastor Timóteo no contexto de Éfeso. No terceiro capítulo nós chegamos na parte em que o apóstolo Paulo fala sobre os líderes da igreja. Os líderes que muitas vezes chamamos de oficiais. E sabemos que existem dois ofícios, o de presbítero e o de diácono. Nós tratamos já na semana passada a respeito do presbiterato. Falamos sobre quais devem ser as motivações na escolha de oficiais. Vimos que não é a proximidade da organização igreja que deve nos deixar talvez afoitos, querendo resolver isso o mais breve possível e não termos um tempo de reflexão em escolhermos de um modo bíblico aqueles que o Senhor tem mostrado a nós que devem ser escolhidos para essa função. Vimos que para o presbiterato não é o currículo, a experiência de vida, ser bem realizado no mundo lá fora, formação acadêmica. Não é porque a gente gosta de alguém que a gente deve votar nele, simplesmente. Nem é por ligação familiar. Nenhuma dessas motivações deve estar presente na escolha dos líderes no contexto de eleições de oficiais. É necessário que nós pensemos biblicamente a respeito dos requisitos. O que é necessário? Sobre as qualificações, quais qualidades de caráter, de conduta familiar, de testemunho que um presbítero deve ter para que ele lidere não qualquer instituição humana neste mundo, mas a própria casa de Deus, que, como diz o versículo 15, estamos nos aproximando deste versículo, que é o centro desta carta, que é a coluna do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vimos então sobre o tema presbíteros aprovados, a respeito da necessidade de um sincero desejo que alguém deve ter por envolver-se mais da obra do Senhor. É alguém que já serve, mas que tem
de modo crescente, um profundo e intenso compromisso, mais do que com o cargo, que uma função, mas com o trabalho envolvido, que é pastorear almas. Nós vimos que não basta querer. Querer não é poder ser presbítero. É necessário que seja de uma qualificação aprovada. E não é aprovada meramente por nós. São aqueles que Deus aprova, não você, mas aqueles que nós reconhecemos como têm um caráter e um serviço a Deus aprovado. Então nós devemos apenas constatar, reconhecer aqueles que têm, como vimos, um caráter aprovado, uma conduta irrepreensível, uma família exemplar e piedosa, que tem a maturidade cristã e também que dê bom testemunho, tanto os de dentro como os de fora. O resultado é que nós teremos assim, seguindo a orientação e o mandato divino, a liderança da igreja sendo uma fiel expressão do cuidado de Deus pelo seu povo. Não devemos ver como um mal necessário esses momentos de eleição. É algo que é meio maçante. A assembleia, talvez para a organização, demorando o sábado, boa parte do sábado, algo maçante, cansativo, de maneira nenhuma. Devemos ver como um criterioso e necessário cuidado da parte de Deus, do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus, para que aqueles que liderarão o seu povo, ou pastorearão o rebanho pelo qual o Senhor Jesus morreu, que velam pelas almas, possam ser identificados e assumam de um modo mais intenso e oficial as suas funções. Foi sobre isso que vimos até a semana passada, sobre presbíteros aprovados. Está implícito, aprovados por Deus, não por mim ou por você. Hoje, a partir do versículo 8 até o 13, nós veremos sobre os diáconos e os seus assistentes. São esses dois aspectos aqui que nós devemos perceber no tema dessa mensagem. Não são as divisões, mas são os aspectos, são os diáconos e seus assistentes. O apóstolo Paulo começa falando semelhantemente quanto aos diáconos. Quando ele fala semelhantemente, dá uma noção da continuidade, é um motivo pelo qual eu relembrei os irmãos e dei a conhecer aqueles que não estiveram aqui na semana passada sobre o que nós tratamos no texto anterior. E de um modo semelhante, ainda que não idêntico, aos diáconos. O apóstolo Paulo ele está continuando a tratar sobre os oficiais, sobre a liderança da igreja. Como foi dito, é sobre isso que trata o capítulo 3. E abrange esses dois e unicamente dois ofícios, de presbíteros e diáconos. Assim como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipos, lá no capítulo 1, ele, juntamente com Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele não dá um terceiro ofício a ser reconhecido pela igreja. Mas além disso, o semelhantemente indica que os homens, da mesma forma que devem ser qualificados e reconhecidos para a função do presbiterato, devem também ser reconhecidos semelhantemente no diaconato. Isso significa que qualificações são necessárias. Não basta querer ser um diácono. Certas qualificações devem ser reconhecidas para aqueles que serão incumbidos, designados para o diaconato, assim como ao presbiterato. Inclusive nós vemos aqui muitas qualificações similares, por isso não gastaremos tanto tempo quanto na semana passada nessas qualificações. Eu quero repetir a pergunta que eu fiz às crianças. O que é um diácono? Já teve algumas ali que quiseram responder prontamente. E se tivéssemos que definir o que é um diácono, qual que é o seu papel, vai além de ficar à porta em momento de culto, e talvez organizar os bancos depois de uma Olimpíada Bíblica de inverno,
juntamente com outros ajudantes, para entender melhor sobre o papel e a responsabilidade dos diáconos. É importante vermos um dos textos básicos sobre isso, que está lá em Atos 6. Abra sua Bíblia, deixe marcado em 1 Timóteo 3 e abra a sua Bíblia em Atos 6. Naquele momento em que a igreja, chamada primitiva, crescia, se desenvolvia, se multiplicava e se tornou impossível aos apóstolos cuidarem de todas as necessidades daquele povo, de todas as necessidades da igreja. Ainda que neste texto de Atos 6 não seja mencionada a palavra diácono como um ofício ordenado, nós vemos aqui a origem do papel da diaconia no contexto da igreja, e que depois foi instituído e foi prescrito através das epístolas, como o apóstolo Paulo faz em 1 Timóteo. A partir do versículo 1 de Atos 6, nós lemos: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja começou a se desenvolver, e o que aconteceu? É só alegria, certo? Quando a igreja cresce, se desenvolve, mais pessoas chegam, qual que é a consequência? Problemas aparecem. E qual foi o problema? As viúvas daqueles helênicos, do contexto grego, estavam sendo omitidas no suprimento das suas necessidades. Parecia que os hebreus estavam privilegiando as suas viúvas. Então houve queixa, houve um problema que precisava ser tratado. Versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Talvez algum leitor desatento, olhando aqui este versículo, traduza em outras palavras: não é razoável que eu deixe de pregar para ficar servindo viúvas. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que suprir as viúvas dos helenos. Não é este o ponto dos apóstolos. A questão aqui é a prioridade. Ao que os apóstolos deveriam se dedicar? Em primeiro lugar, as orações e a pregação da palavra. Não poderia haver distração para suprir necessidades materiais e eles negligenciarem a exposição da palavra e a prática das orações, que é primordial no culto, como nós vimos no capítulo 2. O ponto é a prioridade. Nós temos uma prioridade no nosso ministério, mas eles reconheceram que aquela necessidade das viúvas deveria ser satisfeita, deveria ser suprida, aquela queixa, aquele problema deveria ser resolvido. E qual foi o posicionamento dos apóstolos, que eram os líderes naquele momento da igreja cristã? Versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aqui que nós temos a palavra diaconia, serviço, aqueles que deveriam se dedicar a suprir essas necessidades materiais. E quanto a nós, nos consagraremos. Qual era a prioridade dos apóstolos? A oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E a consequência disso foi que crescia a palavra de Deus, porque os apóstolos estavam se dedicando à ministração da palavra e das orações. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, que eram gradativamente assistidos por aqueles que estavam sendo levantados para o serviço chamado social, das necessidades materiais das pessoas.
também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando a gente vê a palavra diaconia, o serviço nas Escrituras, é servo. Aqueles que se encarregariam daquele serviço, é daí que vem a palavra diácono. É aquele que presta um serviço importante também. Não devemos ficar em pé de guerra disputando o que é mais importante. Todos são necessários, mas cada um foi chamado para uma função no corpo de Cristo. E os diáconos foram chamados para suprirem esse serviço social. Hendrickson, um comentarista, ele explica esse contexto, voltando agora a 1 Timóteo 3, quando fala sobre os diáconos. Ele diz que a palavra diácono e a função do diácono tem por base a amorosa preocupação de Cristo por seu povo. É um ministério de amor e de misericórdia que visa suprir as necessidades, talvez mais básicas que alguém possa ter. E Hendrickson continua: tão próxima de seu coração está este tema, solicitude, estar solícito a suprir as necessidades dos irmãos, que considera o que quer que seja feito ao menor de seus irmãos, como se houvera sido feito a si mesmo. É compaixão, é se colocar no lugar do outro, é se sentir no lugar daquela pessoa de uma maneira que é como se estivesse recebendo aquela dificuldade em si mesmo e transborda em ações de amor e misericórdia para suprir aquele necessitado. O reverendo Hernandes também faz um comentário sobre este texto que nos ajuda. Ele diz, baseado em Atos 6 e pensando sobre 1 Timóteo 3, que há dois ministérios na igreja: a diaconia das mesas, ou o serviço às mesas, e a diaconia da palavra, ao qual os apóstolos se dedicariam. Em outras palavras, a ação social e a pregação do Evangelho. Ele continua dizendo que o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Poderíamos dizer que não deve substituir. Infelizmente, muitas vezes, se quer ocupar o espaço da assistência social dentro da igreja de um modo a sufocar ou negligenciar o ministério da palavra. Necessidades materiais devemos atender pelo amor cristão e da misericórdia para com nossos semelhantes, a começar pela família da fé. Mas a nossa prioridade é apresentar ao mundo qual que é a real esperança que se tem, que é o Evangelho, o mistério que nos foi revelado, e atendendo também a necessidades materiais na medida do possível. Nenhum dos dois ministérios, a Grande Hernandes continua, é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais cheias do Espírito Santo para exercê-las. A única diferença está na forma de cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Uma função não é mais digna do que a outra. Presbiterato, diaconato, e devemos apagar essa ideia de hierarquia no contexto da igreja. Aqueles que são chamados para serem líderes, presbíteros e diáconos, são que mais servem, cada um no seu papel no corpo de Cristo. Para resumir, meus irmãos, a definição do diaconato tem a sua origem da necessidade de pessoas, de homens, servirem às mesas quanto a necessidades materiais. Enquanto os apóstolos eles se dedicavam à pregação e às orações. É uma questão de prioridade. Todos estão envolvidos na missão do Senhor, mas cada um se dedica mais a algum aspecto que é necessário. Desde o princípio, diáconos tornaram-se colaboradores fundamentais, necessários dos apóstolos. Isso continua sendo verdade. E o que eu disse às crianças sobre a necessidade que temos de irmãos diáconos para nos auxiliar em tudo que é necessário no contexto da igreja, é uma verdade bíblica. Assim como Estevão e aqueles outros 6 homens foram colaboradores fundamentais na igreja primitiva, nós vemos como eles continuaram sendo os diáconos, colaboradores fundamentais
dos pastores e dos presbíteros por toda a história da igreja e continua sendo nos nossos dias. Presbíteros e diáconos trabalhando juntos, cada um no seu chamado, compõem a liderança da igreja e cada um trabalhando arduamente, conjuntamente, um colaborando com o outro, se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Esse trabalho supre as necessidades que o rebanho tem. Não aquilo que o rebanho quer receber, mas a necessidade que de fato tem. Semelhantemente ao que vimos quanto ao presbiterato, não basta ser homem e ter o desejo de ser diácono. Poderíamos dizer, não é para qualquer um. Em primeiro lugar, deve ser homem. Assim como aqueles 7 homens que os apóstolos solicitaram serem escolhidos lá em Atos 6. Mas não basta ser homem e ter o desejo íntimo. É o sonho da minha vida. Deve ser algo a ser alcançado. Desejo por alcançar um caráter, uma conduta, uma família, todas as qualificações exigidas pela palavra de Deus. Mas pode ser que para muitos ainda não seja o tempo de assumirem essas funções. É necessário ser qualificado. E a partir do versículo 8 ao 12, nós vemos essas qualificações. Eu quero ler novamente e depois pontuar brevemente quais são as qualificações necessárias. Versículo 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Como disse o apóstolo Paulo, semelhantemente, assim como com os presbíteros, uma conduta irrepreensível. E como o apóstolo Paulo fala desse aspecto? Com algumas qualidades. Que tenham uma conduta irrepreensível. Que sejam respeitáveis, ou seja, um padrão moral de conduta digno de respeito. Não de ser acusado de uma só palavra, que não seja um hipócrita. Que fale de um jeito com alguém e fale a respeito daquela pessoa de outro jeito com outro, com falta de sinceridade. O diácono fala a verdade em amor, como o reverendo Alceu mencionou pela manhã, de uma só palavra. É honrar o seu compromisso, aquilo que prometeu para assistir a alguma necessidade, se empenha em cumprir e não promete se não sabe se poderá cumprir. Não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, experimentados e irrepreensíveis. Todos esses aspectos nós vimos a respeito do presbiterato e fomos lembrados hoje pela manhã. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deveria, por causa do seu problema do estômago, tomar um pouco de vinho com água, um pouco, porque era terapêutico naquela época, era um tipo de remédio. Mas alguém não pode ser dado a vícios, a exageros, tem que ser sóbrio. É alguém que é generoso, que não é ganancioso ou que tem cobiça. É alguém que tem esse equilíbrio neste aspecto também em sua conduta. É alguém que não pode ser neófito, novo convertido, e talvez até, como vimos pela manhã, recém-chegado na igreja, mas que apresente um caráter irrepreensível. Como vimos com mais vagar na semana passada, alguém que não pode ser acusado, é alguém que está acima de suspeita, alguém que nos recusamos em acreditar se algo negativo diz, por causa do caráter santo e da conduta santa que apresenta. Além de uma conduta irrepreensível, nós vemos aqui no versículo 11, nós já vimos de uma forma geral o que vem antes. No versículo 11 nós vemos da mesma sorte quanto as mulheres.
a mulheres, é necessário que sejam elas respeitadas, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Além de um caráter e de uma conduta irrepreensível, é necessário aos diáconos terem a humildade de contar com assistentes qualificados. Assim como o pastor e os presbíteros necessitam dessa colaboração fundamental dos diáconos na liderança da igreja, os diáconos devem contar com assistentes. E não serve também qualquer um. Devem ser qualificados. E este versículo 11 é, para muitos, espinhoso. O que estaria dizendo o apóstolo Paulo aqui? Há muitas propostas de interpretação. O apóstolo Paulo está se referindo a diaconisas. Eu vi um comentarista dizendo, mulheres aqui não é esposa, é diaconisa. Ao mesmo tempo, alguns dizem, é esposa do diácono. Mas estaria o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do ministério feminino na diaconia da igreja? Cabe pensar em diaconisas, o ofício diaconal, mulheres sendo ordenadas diaconisas? Entendemos que não temos fundamento bíblico. Vimos no capítulo 2 que a liderança foi designada aos homens e os diáconos fazem parte da liderança. O apóstolo Paulo apontou 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Não deu a entender diaconisas aqui. Ele se limitou a dizer presbíteros e diáconos. Um outro exemplo está no texto de Atos 6, quando o que os apóstolos disseram com aquilo que receberam de Cristo: irmãos, escolhei 7 homens. A liderança da igreja começou sendo masculina. Vemos prescrições de ser masculina. O fundamento do apóstolo Paulo vai além do contexto da igreja primitiva. Ele se remete à criação, quando Deus criou homens e mulheres, cada um com seu papel distinto. Não seriam então diaconisas aqui? Seriam então esposas de diáconos? E a resposta é, talvez sim, e talvez não. Em qual sentido e por que eu estou dizendo isso? Aqui fala não somente de esposas de diáconos, e como vimos pela manhã, é importante para aquele que é líder na igreja ter uma família piedosa, uma esposa crente, alguém que o apoia no serviço e que é um amparo para todos os momentos que tem. É claro que a esposa tem que ser crente e que tem que revelar essas qualidades que diz aqui no versículo 11, serem respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mas não necessariamente seja somente as esposas dos diáconos. Outras irmãs que talvez maridos não sejam convertidos, podem ter essas qualidades e serem assistentes dos diáconos para suprir um determinado tipo de necessidade. Talvez alguém precise de cuidados médicos e os diáconos organizem isso, mas se é um cuidado médico a alguma mulher, contar com irmãs, com este caráter e com a disposição de servir é importante. E é necessário em muitos momentos. Não são todas as mulheres da igreja também, assim como nem todos os homens evidenciam as qualificações. Mas eu creio que não se restringe às esposas dos diáconos. Vai além disso. Há um lugar para ministério feminino na igreja? Sim. Não ordenado, não como oficial da igreja, mas as mulheres desde o início serviam ao Senhor Jesus. Em muitos momentos vemos a presença das mulheres, inclusive na vida dos apóstolos, como foi do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, colaboradores valorosos, mas não cabe ministério ordenado como ofício para as mulheres, mas elas podem sim ser ajudantes, assistentes, auxiliares. Isso não é um demérito
As, qualific... As qualificações incluem serem respeitáveis, ou seja, dignas de respeito em seu caráter e sua conduta. Uma mulher piedosa, crente, que se preocupa em agradar a Deus. Não maldizente, uma mulher que tem cuidado com a língua, que não fala mal dos outros ou se refreia para esse tipo de pecado. Essas mulheres também devem ser temperantes, terem um domínio próprio, controlar o seu temperamento, terem um autocontrole e fiéis em tudo. Isso é similar ao que vimos em relação aos homens, de darem bom testemunho, tanto na igreja como de fora. Os diáconos, além de terem um caráter e uma conduta irrepreensível, precisam contar com assistentes piedosos também para desempenharem os seus papéis. É necessário que o diácono também tenha uma família piedosa. Ele seja, como diz o versículo 12, marido de uma só mulher, que governe bem os filhos e a própria casa. Isso inclui tanto a fidelidade conjugal, como uma boa liderança familiar, na piedade. Uma liderança bíblica, cumprindo seu papel como marido e como pai para aqueles que são casados. E por último, voltando ao versículo 9, que não foi esquecido, mas para destacar, é necessário que os diáconos também tenham uma firme convicção doutrinária. E diz o versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Isso é uma convicção doutrinária. Devem ser, como vimos pela manhã também, e a proposital reforço, serem conservadores do ministério da fé. Conservarem as doutrinas fundamentais da fé de um modo que aquilo que creem seja evidenciado na maneira que servem aos outros. Não basta apenas ter uma preocupação no contexto da igreja assistencialista, de apenas dar o que pede, de oferecer o que precisa. É necessário ter uma perspectiva bíblica e cristã para esse serviço às mesas, de serviço em amor e ao próximo. Muitas igrejas, infelizmente, se perdem no caminho assistencialista, se distanciam da prioridade que aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho devem ter. E a pregação e as orações são ofuscadas por um tipo de assistência que até mesmo descrentes, espíritas e outros poderiam ter a pretensão de oferecer. Servir ao povo no ofício diaconal, devemos reconhecer aqueles que têm trilhado esse caminho, deve ser de uma forma bíblica, amorosa, que seja um fruto daquilo que se crê. O fundamento da prática diaconal não é a experiência, não é algum curso externo de assistência aos mais necessitados. O fundamento do serviço diaconal são as Escrituras Sagradas. Isso significa que à medida que os diáconos tornam-se operosos praticantes da palavra e não somente ouvintes, ou seja, a importância de se ouvir, por isso que muitas vezes eu me incomodo quando os diáconos ficam distantes. Queremos que eles também tenham a oportunidade de participar aqui, que não fiquem se preocupando só com assuntos necessários que por vezes surgem. Os diáconos precisam estar atentos para ouvirem e se dedicar em colocar na prática, no ministério da misericórdia, e não somente na assistência, mas na evangelização, no discipulado, no aconselhamento bíblico. Colocar em evidência o que creem. E dessa forma, assim como os presbíteros, pastor, devem influenciar a igreja com seu trabalho, com esse tipo de serviço, os diáconos influenciam a igreja de uma maneira que a igreja aprende também a colocar na prática aquilo que tem aprendido aqui da palavra do Senhor, pela boca da liderança. Em terceiro e último lugar, vemos no versículo 13 sobre a recompensa prometida aos diáconos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência.
e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muitas vezes eu enfatizo qual motivação nós devemos ter para fazer aquilo que Deus exige de nós. Não só devemos fazer porque Deus é nosso Senhor, Ele nos ordena, então não devemos questionar, devemos estar prontos para obedecer, mas devemos ter uma motivação. E é interessante, maravilhoso, como os diáconos são encorajados ao serviço com este versículo 13. Ele fala sobre uma recompensa, não é? Alcançam para si mesmos. Quem? Aqueles que desempenham bem o serviço no contexto dos diáconos. E aqui está falando dos diáconos. Não está falando dos presbíteros. Está falando dos diáconos. Ainda que os presbíteros também têm uma motivação que nós vimos. Aquele que aspira ao episcopado, ao presbiterato, excelente obra almeja de pastorear o rebanho de Cristo, de zelar pelas almas dos crentes. Mas aqui a recompensa declarada de uma forma mais detalhada aos diáconos. Por quê? Poderíamos dizer porque Deus quis encorajar e incentivar os diáconos a isso. E o apóstolo Paulo, ele também tinha uma motivação para o seu apostolado. Nós vemos na sua segunda carta, a última que temos registrada, lá no capítulo 4, quando ele diz, já esperando ser morto, executado por pregar o Evangelho, o que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, rei do juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos, também a todos, quantos amam a sua vinda. Essa era a motivação, o encorajamento que o apóstolo Paulo tinha ao aproximar-se de morrer por amor a Cristo, por ser um porta-voz do Evangelho, de levar o Evangelho aos gentios. Mas foi aos diáconos que ele registrou aqui na primeira carta de Timóteo, de uma forma declarada, a recompensa, que também deve ter um lugar para cada crente. Qual é a nossa motivação ao servir ao Senhor? Ao atendermos o chamado, a desempenharmos os dons, o serviço com os dons que Deus tem nos concedido. Qual é o ponto que o apóstolo Paulo está apresentando aqui? Devemos reconhecer como árduo, difícil, desafiador e discreto é o trabalho dos diáconos. Isso pode desencorajar muitas vezes. É um serviço feito muitas vezes sem ser percebido, de uma forma discreta. E pode faltar muitas vezes um encorajamento. Eu vou continuar, parece que não tenho resultado. Parece que eu estou enxugando gelo, alguma coisa dessa natureza. E não tenho o reconhecimento, talvez, que gostaria de ter. E qual é o sentido desta promessa que Deus deixou aqui? Que alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tanto os diáconos quanto aqueles que assistem aos diáconos, mulheres, outros homens, que colaboram na função do serviço de misericórdia, de amor, de suprir necessidades materiais no contexto da igreja. Alcançarão da parte de Deus, então, assim como galardão, de uma forma graciosa, justa preeminência. Subirão os degraus em algum sentido? Em que sentido que Deus está vendo? Ainda que ninguém veja, Deus vê. E Deus honra aqueles que o servem bem, como o apóstolo Paulo diz aqui. E honra tanto nessa vida como no porvir, como Deus quiser honrá-los. E além disso, Deus promete muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É isso que os diáconos graciosamente alcançarão, o que Deus concederá na sua bondade. Isso significa que aqueles que servem, que se sacrificam, são aqueles que mais são fortalecidos pelo Senhor e que se tornam cada vez mais ousados no seu testemunho,
que são lapidados para servirem ao Senhor de uma forma mais eloquente, manifestando o amor de Deus em Cristo, ao suprir as necessidades dos outros, e assim como Estevão, de falar a respeito de Cristo, sendo morto por causa disso. Em outras palavras, quanto mais se dispõe ao serviço, com maior intrepidez a fé é testemunhada. Quanto mais entrega, mais fortalecido fica o testemunho. E eu quero concluir essa parte antes da conclusão. Lembrando de Estevão, que Lucas registra em Atos como sendo um homem cheio do Espírito Santo, que anunciava ousadamente a Cristo, e quando ele estava perante o Sinédrio, o seu rosto resplandecia como de anjo. E ele começou a discorrer diante daquelas autoridades. Depois de ser moldado com o serviço da diaconia, ele estava pronto para testemunhar de Cristo perante os líderes daquele tempo. Ele demonstrou o que significa ser um conservador da fé, com boa consciência, ao falar a respeito do Evangelho. Vemos, às vezes, em alguns lugares, a relação entre fé e as obras, entre aquilo que se crê e aquilo que se faz, o modo de viver. Aqueles que desempenham bem o diaconato mostram, através daquilo que fazem, naquilo que creem, e são honrados por Deus por isso. E para concluir algumas aplicações, rapidamente, quanto aos presbíteros e diáconos. Presbíteros são aqueles supervisores do rebanho, que devem ser os responsáveis pela edificação espiritual da igreja através do ministério da palavra e das orações. Enquanto os diáconos são os servos do rebanho, em aspectos materiais, no aspecto social, e colaboram com os presbíteros naquilo que Deus os chamou para realizar. Essa é a distinção entre presbíteros e diáconos. Além disso, vemos nesse texto o discernimento necessário na escolha dos diáconos. Assim como com os presbíteros, a motivação da escolha de diáconos não deve ser outra senão bíblica. Não deve ser pelo currículo que alguém tem, por afinidade pessoal, por ligação familiar, ou por qualquer outra coisa que não seja qualificação bíblica. Quando a igreja não reconhece, Deus não é glorificado. E a igreja sofre as consequências. Só para destacar a seriedade disso, atente bem então às qualificações que os irmãos têm evidenciado à luz das Escrituras, de uma forma humilde, deixando que seu pensamento seja conduzido em obediência perante Cristo, e que o seu pensamento e a sua escolha o glorifique. Ore a respeito, peça a Deus sabedoria, para que reconheça aqueles que Deus já tem preparado para a liderança dessa igreja. E atenderemos assim ao chamado apostólico, lá em Atos 6. Meus irmãos, escolhi para vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço diaconal no contexto da igreja. E por último, sobre a disposição de servo, que deve ser assim como Cristo. Os irmãos certamente se lembram da ocasião em que Jesus lavou aos pés dos discípulos. Lá em João 13, depois de Jesus lavar os pés, inclusive de Judas que estava no meio deles, demonstrando o exemplo e a disposição ao serviço. Aquele que, sendo Deus, se fez homem e se humilhou ao ponto de servir aqueles que Deus quis salvar. E depois de ter lavado o pé dos discípulos, o que nós lemos lá em João 13? A explicação de Jesus sobre o que ele fez. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Uma palavra aos diáconos e aos candidatos ao diaconato. O diaconato é uma função gloriosa em que a semelhança a Cristo, através das qualificações, impulsiona servos amorosos à intrepidez na fé em Cristo Jesus, através do testemunho cristão. Em segundo lugar, a Igreja, o chamado ao serviço não é apenas aos diáconos. Podemos e devemos olhar para aqueles que servem, além de respeitá-los, devemos aprender com eles e ajudá-los o quanto nós pudermos. E todos nós nunca devemos nos esquecer, jamais, das palavras de Jesus, que ele disse no versículo 35 de João 13: Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus os abençoe. Amém.